eu não consegui nenhum trabalho. E daí eu consegui um trabalhozinho de carpintaria e fui trabalhar de carpintaria. Nesse intervalo, né, houve as usinas do Madeira, eu fiz o curso, né, me capacitei e fui trabalhar na usina como carpinteiro, como qualquer pessoa que estava em Rondônia nessa época, em Porto Velho, todo mundo trabalhou um pouco ali, ou na usina de Jirau ou na usina de Santo Antônio. Eu fui trabalhar também. Neste intervalo, o que aconteceu? A minha mãe, né, desde quando meu pai foi embora, eu fiquei ali trabalhando e sustentando a casa. Nesse intervalo que eu fui, quando eu saí para trabalhar, né, para ir para um trabalho no dia normal, eu fazia o turno da noite, então a gente saía mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde, passava a noite todinha e chegava no outro dia pela manhã. Eu fiz isso quando um dia que eu cheguei, minha mãe não estava em casa. E o que aconteceu com a minha mãe? Eu simplesmente não sabia, né? Não estava em casa, e enfim. E aí eu fui procurar saber, a gente ficou preocupado e tal, não sei o que, a gente foi procurar saber, e ela tinha ido embora, né? Ela tinha ido embora. Então, ela foi embora, arrumou um marido e casou de novo e foi viver a vida dela. E tá tudo bem. E isso foram, né? Então passou mais alguns anos, eu casei né? E as dificuldades do casamento, de uma vida dois, de tudo mais. E aí chegou um ponto em 2017, 2018, que as coisas estavam muito complicadas. O nível de ansiedade estava muito alto, né? A mente estava, né, muito acelerada, né? Realmente eu não conhecia nada nesta época acerca de inteligência emocional, da área do como que o cérebro funciona, nada. Totalmente leigo no assunto. E quando chegou em 2019, houve o estopim de tudo isso, né? Então, assim, já desde a minha infância, em que eu vivi órfão, né, sem pai, criado por padrasto, meu padrasto era, nessa época de criança e adolescência, muito difícil de se lidar, né, para não dizer terrível, então a gente não conseguia se dar bem na minha época de adolescência, por causa que ele era muito grosso, muito ignorante, não sabia falar, era muito... né, ele era terrível no trato, né? Depois disso, a gente se reconciliou e eu ajudei meu pai durante mais de 10 anos até ele vir a falecer, né? E perdoei meu pai, enfim, resolvi toda essa parte. Mas nessa época de adolescência era muito difícil. Então, esse intervalo de vida aí, de adolescência, de criança, de adolescência, dificuldades financeiras, muito problema, briga, perturbação em casa, de todos os tipos e tudo mais. E aí, mais isso, mais a minha mãe indo embora de casa, e mais problemas, né, que de todo casal que tem num casamento, e a questão de casamento eu vou contar uma outra hora quando for mais acessível a isso. Mas aí o que aconteceu? Chegou um estopim. Quando foi esse estopim? Esse estopim foi quando, num dia, eu estava trabalhando, normal, a gente estava morando em Porto Velho, e eu estava trabalhando normal. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa me mostra uma intimação. E eu olho e falo assim: como assim uma intimação? Ela fala assim: não, porque a sua mãe colocou você na justiça e está exigindo a casa de volta. Eu falei assim: não, está errado isso daí, como assim? Ela está exigindo a casa de volta, mas ela nunca quis essa casa. Quem conhece a gente e acompanhou toda a história sabe que minha mãe nunca quis a casa que a gente tinha lá, né? Então ela abandonou a casa e foi embora desde 2019, né? Foi embora, viveu a vida dela, enfim, tudo mais. E ela não quis a casa. Então eu cheguei para ela em 2011, isso foi em 2009. 2011 eu falei: a senhora vai querer a casa? A senhora não vai querer a casa? Ela falou: não quero aquela casa, tenho raiva daquela casa, e falou um monte de coisa lá. Eu falei: tudo bem. Então vamos fazer assim, se a senhora não quer a casa, vamos deixar registrado, eu faço um contrato de compra e venda normal, e eu assino e a senhora assina, pronto, fica regularizado. A senhora não tem a casa, que aí com isso, né, eu consigo regularizar a documentação da casa, consigo construir, consigo fazer alguma coisa. Ela falou: não, tá tudo bem. Nós assinamos isso, foi um acordo
que nós fizemos, ela assinou de livre e espontânea vontade, eu também, e ficou por isso. E ela continua vivendo a vida dela lá. Só que 10 anos depois, eu já estava casado e eu falei para minha esposa, vamos construir uma casa. E aí, o que a gente fez? A gente começou a construir uma casa do zero, né? Então, derrubei tudo que tinha, antigo, e a gente começou com muita dificuldade em 2 anos. Depois eu te conto a história dessa casa. Né? Em 2 anos, nós levantamos uma casa, né? Levantamos, cobrimos, enfim, fizemos tudo que precisa para uma casa para a gente morar dentro. E a gente foi morar nessa casa. Essa casa, nesse terreno, cujo ela tinha ido embora e tinha falado assim, tá tudo bem, não tem problema. E aí, 10 anos depois, né, ela chega a intimação dizendo assim, que agora ela queria a casa de volta. Então, o que a gente fez? Isso daí foi o estopim de tudo isso que eu estou contando para você, né? Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele aguenta até até um certo ponto. Depois disso, ele não aguenta mais. Então, assim, o nível de ansiedade que você está tendo hoje é porque você não conseguiu resolver essas coisas do passado que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e pode chegar numa hora que estoura. Quando o cérebro estoura, ou seja, ele não aguenta mais, vai geralmente desencadear em duas coisas. A ansiedade está aí em cima sem nenhum problema, né? A ansiedade está aí tomando conta de você. Agora, depois da ansiedade, vem a depressão, né? Então, ele vai desencadear em duas coisas. Ou um surto, ou seja, ele não aguenta, né? Ou um surto psicótico, não sei se você já ouviu falar disso, mas se não ouviu, pesquisa para você ver. Um surto psicótico ou depressão. Ou eu poderia dizer assim, o cérebro ele vai enchendo, 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 enchendo. Quando encher, ele vai explodir. Quando ele explode, ele pode ir direto para a depressão, ou ele pode ir mais um pouco acima para um surto psicótico e depois para a depressão.